E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César, aqui tô falando do canal Nerd ou Nada. Então hoje eu vou finalmente fazer esse vídeo aqui que eu queria fazer faz tempo do Goku, né? Todas as formas do Goku. Então, começando com o Ozaru, né? Como personagem principal de Dragon Ball, o Goku teve muitas formas diferentes desde a série original, né? Passando por Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super e até o Dragon Ball Daima, né? O mais recente. O Goku tem muitas informações, mais do que qualquer outro personagem em Dragon Ball, né? E ele, apesar de ter do instinto superior completo, parecer o auge do poder do Goku, o fato do Dragon Ball Daima ter tornado o Super Saiyajin 4 canônico significa que sempre vai ter espaço para mais transformações para serem desbloqueadas aí pelo Goku. O Ozaru foi a primeira. Aqui o Ozaru. O Ozaru foi a primeira e mais fraca transformação do Goku. Na grande reviravolta da saga Pilaf, o Goku se transforma em um macaco gigante após olhar para a lua cheia, né? O Ozaru aparece apenas duas vezes em Dragon Ball. No fim da saga Pilaf, ele vira esse macacão gigante aí. E também no torneio no torneio lá do no 21º torneio mundial de luta, né? Que sempre tem no Dragon Ball clássico. Nas duas ocasiões, o Goku é derrotado com bastante facilidade, né? Derrotado assim, ele perde a forma dele usar. Na primeira, o Yanti e o Pual eles cortam o rabo do Goku. E na segunda, o Mestre Kami destrói a Lua com o Kamehameha na potência máxima. Né? Isso a gente vê também em Dragon Ball Z, o Piccolo destruindo a Lua, porque eles reativaram a Lua, mas depois o Piccolo foi lá e fez a mesma coisa. Então essa é a versão de Ozaru de Goku. Então mais tarde, o engraçado é que no final dessa saga do Pilaf, o Goku que se torna o chefe final, né? E ninguém estava esperando. Então o inimigo estava junto dos caras. O pessoal fica até com um pouco de medo do Goku e fica cuidando para que ele nunca se torne macaco. E ele passa a história toda do Dragon Ball até a fase Z sem saber que ele se torna um macaco. Né? Então, o interessante sobre o Ozaru, como eu falei, é que o Dragon Ball ele ressignifica o protagonista principal, transformando o Goku no chefe final do arco. Depois de salvar a equipe de todos os problemas ao longo da saga, o Akira Toriyama quebra as expectativas ao fazer do Goku o problema final. Então, mais tarde, em Dragon Ball Z, ele reformula a transformação de Ozaru como uma habilidade inata de todos os Saiyajins, capaz de liberar todo o poder para causar destruição. Se não fosse contido, o Ozaru Goku poderia ter simulado a humanidade toda. Kaioken. O Kaioken ainda é a forma mais subestimada do Goku, sendo sua primeira transformação em Dragon Ball Z. O Kaioken é uma das mais subestimadas transformações, né? Porque ele é pouco usado, ele é usado só no começo lá do da luta contra o Nappa e também na saga Saiyajins, basicamente, um pouquinho no Freeza. Depois ele é abandonado. O Goku aprendeu a usar a técnica enquanto treinava com o Sr. Kaiô no outro mundo, depois de ser morto por Piccolo na batalha contra Raditz. Ao custo de causar uma grande sobrecarga física no corpo do usuário, o Kaioken multiplica o nível de poder de Goku em rajadas, permitindo que ele lute de igual para igual com Vegeta. Nessa época, o Vegeta tinha um poder de 18 mil. No final da saga dos Saiyajins, o Kaioken ele era forçado até vezes 4 e já era suficiente para o Goku ficar todo destruído. No final da saga Freeza, o Goku consegue usar ele vezes 20. E essa versão vezes 20 é a mais forte do Kaioken até então, né, em Dragon Ball. No filme Dragon Ball Z, O Retorno de Goku, ele consegue levar a técnica até vezes 100. Dentro do cânone, ele ele só consegue vezes 20 e contra o Freeza, e isso já deixa ele todo exausto, né? Aqui umas imagens do Kaioken. Então tem o Kaioken, ele a primeira versão aqui nessa fase aqui contra o Vegeta. Depois ele treina no Kaioken na nave. Aqui ele luta contra o Vegeta novamente. E aqui ele fazendo técnicas com o Kaioken. Toda a técnica que ele usa com o Kaioken fica ampliada, né? Ele volta a usar o Kaioken também no super rapidinho ali, como na versão Blue. E também no Saiyajin, como Saiyajin 4 lá no GT. Super Saiyajin falso. O Super Saiyajin falso é uma forma não canônica que surgiu apenas 10 dias antes do Super Saiyajin oficial do mangá. O mistério em torno do Super Saiyajin é um dos elementos mais interessantes da saga de Freeza,
especialmente considerando o contexto em que a história foi escrita. Na época, nenhum fã de Dragon Ball sabia que o Super Saiyajin seria uma transformação. O Vegeta acreditava que era apenas um estado de existência. E por duas vezes ele pensou que ou o Goku ou ele havia se tornado Super Saiyajin, de acordo com as lutas, né? Eles aumentavam de poder, o Vegeta duas vezes ele foi enganado. O estúdio Toei Animation chegou a criar a sua própria versão antes da introdução oficial, né? Ele fez um filminho lá, o Retorno de Goku, Dragon Ball Z, e o Goku se transforma nesse Super Saiyajin falso, que é uma versão que funciona como uma ponte entre a versão base e o Super Saiyajin verdadeiro. Essa forma é poderosa, mas ela é instável, esse Super Saiyajin falso, né? O que é interessante, já que o próprio Super Saiyajin inicialmente ele exigiu que o Goku controlasse, né, a agressividade. Então notavelmente o Super Saiyajin falso ele apareceu apenas 10 dias antes da estreia oficial do mangá, quer dizer, a Toei já se antecipou, né? Sempre aquela coisa, né? A Toei sempre brigando com o mangá, né? Então aqui algumas cenas do Super Saiyajin falso. Coloquei só duas imagens aqui porque tem pouca coisa, só do filme mesmo. Então você vê que ele tem os cabelos levantados, né? Mas fica meio avermelhado na ponta, né? Mas a aura já é dourada. E isso foi usado no desenho posteriormente. Mas isso aqui são cenas do filme lá. Super Saiyajin, né? Super Saiyajin é uma fase de Goku. É uma transformação a mais icônica da história dos animes, né? Depois disso, todo mundo começou a se transformar, né? Você vê Tokyo Ghoul, no Yu Hakusho também tem transformação. Dandadan, o tempo todo o pessoal se transformando. Também tem transformação no Hunter x Hunter. E uma porrada de desenho. Bleach tem transformação pra caramba. Então, vários desenhos que você vê depois. Naruto também tem transformação pra caramba. Vários desenhos que surgiram depois viram que o pessoal curtia muito. Quando o personagem ele se transformava, né? Aqui vemos o começo, né? Eu gosto desse estilo aqui, que você vê que não tem tanto detalhe o cabelo, né? Dá só pra ver que o cabelo levantou e o Goku ficava de uma forma bem estranha aqui. Então, é a transformação mais icônica da história, dos animes, como eu falei, foi ela que mudou tudo para o anime, o mangá e para Dragon Ball. Goku, ele alcança essa forma pela primeira vez após Frieza matar Kuririn no planeta Namekusei. Assim como o Kaioken, o Super Saiyajin multiplica o nível de poder do usuário. Porém, diferente do Kaioken, ele não destrói o corpo. Ele funciona até como um estado de poder elevado. Embora consuma muito aqui e cause desgaste, algo que foi mais explorado lá na Saga do Céu. Mas nessa primeira versão aí que o Goku se transformou, ele recuperou toda a energia. Era como se o poder viesse acompanhado de uma semente dos deuses. Depois eles mudaram isso aí, porque senão ia ficar muito apelão. Na saga do Freeza, o Super Saiyajin aumenta o poder de Goku de 300 mil para 150 milhões. Aqui a gente já começa a perder a noção do poder dos caras, né? O Super Saiyajin é o mais icônico e ele foi amplamente utilizado ao longo de Dragon Ball Z até a saga Majin Buu, quando o Super Saiyajin 2 e o 3 passaram a ser suas formas principais. O Super Saiyajin perfeito é a versão aprimorada, né, do Super Saiyajin 1. Depois de perceber que não conseguiria derrotar os androides nem o Cell usando apenas o Super Saiyajin, o Goku entra na sala do tempo para treinar com o Gohan e encontrar uma forma de evoluir a transformação. Ao longo de 9 meses, né, praticamente um bebê, o Goku aprende todos os pontos fortes e fracos do Super Saiyajin e chega à conclusão de que a melhor maneira de aprimorá-lo é permanecer nessa forma o tempo todo, como se fosse seu estado base. E é isso que ele faz quando ele treina com o Gohan e quando sai, né? Ele prefere descansar antes do torneio do céu. Então isso faz com que reverta essa coisa do desgaste de energia, né? Então você vê que não tem, ó, na forma dele base, não tem aura saindo dele. Não tem aura. Isso quer dizer que ele está guardando toda a energia no corpo. Então, quando ele se transformar em Super Saiyajin de fato, aí ele vem com mais aura ainda. Então, ele aperfeiçoou o Super Saiyajin 1. Foi o Goku que inventou essa técnica. E o Vegeta e o Trunks, eles ficaram mais naquela de ficar bombadão, né? E aí acabaram levando uma sova lá pro céu. Continuando agora com o Super Saiyajin 2. Essa imagem aqui eu peguei do Dragon Ball Daima porque tá bem desenhado pra caramba. Gostei dessa. O Dragon Ball Daima, a história não é tão boa, mas a qualidade de desenho dele, o famoso gráfico, é muito bom. Super Saiyajin 2 de Goku a gente não viu ele se transformar, ele teve essa transformação lá
no além, e ele usa contra o Vegeta, né? O Vegeta, na verdade, ele usa um pouquinho contra o Yakon, que era um ET que sugava energia. Ele se transformou em Super Saiyajin 2 e matou esse ET. O ET teve uma overdose de Super Saiyajin lá. Isso fez com que o Vegeta visse que a única forma de superar o Goku, que sempre tinha esse gap, né, essa distância de poder, desde quando eles começaram a lutar lá na saga Saiyajin e na fase Freeza, sempre teve essa distância de poder, então o Vegeta pensou que a única forma dele vencer o Goku era ser ruinzão, igual naquela época que ele podia vencer o Goku, né, quando ele era ruim pra caramba, e ele via que as pessoas, quando eram absorvidas pelo Babidi, elas tinham um aumento de poder. Então ele fez isso para tentar rivalizar, né? Então, quando o Goku ele retorna por um dia na saga Majin Buu, ele usa rapidinho contra o Yakon, e aí isso faz com que o Vegeta percebesse, né, que ele não conseguiria vencer o Goku se não fosse dessa maneira, se tornando Majin. O Super Saiyajin 2 de Goku, ele é igual ao poder do Majin Vegeta, quer dizer que se fosse lutar na raça ali, o Vegeta já perdia. Ambos são tão poderosos que a energia acabou despertando o Majin Buu antes do previsto. No anime, o Goku usa o Super Saiyajin uma última vez na batalha final contra o Kid Buu, bem rápido. Bem rápido. No mangá, o Goku não volta a utilizar essa transformação até mostrar como ele é forte lá pro Buu fazendo aquele slide de Super Saiyajin. E aqui chegamos nessa fase aqui, o Super Saiyajin 3. O Super Saiyajin 3 foi a forma mais poderosa do Goku no Dragon Ball Z. Além de desbloquear o Super Saiyajin 2, o Goku também alcançou o Super Saiyajin 3 enquanto treinava no outro mundo. Essa transformação Super Saiyajin mais forte de toda a série, da parte canônica, né? Até ela foi a mais forte até os eventos de Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses. O poder do Super Saiyajin 3 é tão absurdo que até o Sr. Kaiô conseguiu sentir quando o Goku se transformou lá na galáxia, meia galáxia de distância. No entanto, essa forma possui desvantagens enormes devido ao seu nível de poder gigantesco. Uma quebra de expectativa típica da série, o Super Saiyajin 3 é poderoso demais. Um corpo mortal simplesmente não consegue sustentar essa transformação. Ela drena o Ki mais rápido do que o usuário consegue recuperar. Por causa desses efeitos colaterais, nem Goku nem Gotenks conseguem derrotar um único inimigo usando essa forma em Dragon Ball Z. Embora o Super Saiyajin 3 de Goku fosse tecnicamente forte o suficiente para eliminar o Kid Buu, aqui lutando contra o Kid Buu, ele não consegue manter a transformação ativa por tempo suficiente para concluir a luta. Vale ressaltar que o Gotenks foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro a usar essa transformação vivo, mas eles eram uma fusão, então não conta muito. Mas vivo eles foram primeiros. Então a transformação é boa, é poderosa, só que ela não se sustenta porque o Goku estava treinando quando ele era um espírito. Então isso aí, ele é um espírito de energia infinita, né? Basicamente, já morreu e não se cansa. E quando ele usou essa transformação, tipo, ele gastou o tempo de vida dele que ele tinha na Terra, né? E quando usou de novo essa transformação como humano, mortal, ele não aguentou. Ele mostra uma performance melhor dessa transformação aqui, ó. Essa foto aqui é do Daima. Do Daima ele mostra uma transformação melhor. Só que mesmo assim ele não consegue separar lá pro Goma. Então ele, Vegeta também consegue essa transformação. Contra o Beerus ele foi, tipo, não deu nem pro cheiro, né? Essa luta do Beerus que tem essa parte aqui, animação tosca. Nessa luta do Beerus ele perdeu feio. Mas contra o Majin Buu ele podia derrotar o Majin Buu, ele não quis derrotar o Majin Buu porque ele quis deixar pro pessoal da Terra. Lutando contra o Kid Buu ele já não era tão forte quanto o Kid Buu, porque o Kid Buu era mais forte que o Majin Buu gordo. Ele é a ciência do mal, ele tem mais poder que todas as versões anteriores. E também ele, talvez, não, Super Majin Buu com o Gohan, talvez ele não fosse mais fraco. Mas aqui no normal, ninguém tava fundido nem nada, ele não conseguiu lidar com o Kid Buu, porque o Kid Buu era muito forte, também porque ele tava mortal, né? E ele perdia a capacidade de segurar o Super Saiyajin por muito tempo. Então essa técnica não foi aperfeiçoada igual o Super Saiyajin 1, né? Que a gente viu aqui que o Goku fez contra o Cell. Se ele fizesse a mesma coisa com o Super Saiyajin 3, talvez a gente tivesse o Super Saiyajin 3 mais efetivo. Mas o Super Saiyajin 3 ele é mais legal, mais descolado do que útil. Né? Vamos lá pro Super Saiyajin 4. Eu gosto mais da versão do Super Saiyajin 4 do GT. É bem mais legal que essa aqui do Daima, né?
O Daima que lutou contra o Goma. Tem a mini versão dela e tem ele gigantão aqui. Super Saiyajin 4 de Goku em Dragon Ball Daima foi poderoso o suficiente para abalar o reino dos demônios. Akira Toriyama finalmente tornou o Super Saiyajin 4 canônico nessa obra. Eu gosto mais da versão da do GT, né? Eu gosto mais da versão dos outros do que da do GT do que essa que o Akira Toriyama adaptou, né? Durante a batalha final contra o Goma, o Neva libera o potencial latente de Goku, permitindo que ele alcance essa transformação que ele já tinha treinado. Estava treinando, estava quase transformando, mas o Neva liberou para que ele pudesse acessar ela facilmente. Mesmo em sua forma infantil, esse pequenininho aqui, né? Mesmo em sua forma infantil, o Mini Super Saiyajin 4 Goku é forte o suficiente para causar danos significativos ao Goma gigante, chegando muito perto de derrotá-lo. Super Saiyajin 4 resgata as origens do personagem, conectando-se ao design de macaco né, gigante, Rosario, visto lá no início do Dragon Ball, trazendo de volta sua cauda e um estilo de luta mais selvagem, semelhante ao de um primata. Em sua forma adulta, o Goku como Super Saiyajin 4 é ainda mais poderoso, né, que a forma dele adulta. O poder dessa transformação é tão imenso que o Kamehameha de Goku literalmente faz tremer as bases do reino dos demônios, com sua energia reverberando pelos 3 mundos. Bora lá no Super Saiyajin do GT, o Super Saiyajin 4 do GT. Você vê que ele é bem mais estiloso, né? As cores são diferentes, o cabelo fica preto. E no Super Saiyajin do GT, ele é toda a mesma cor, né? Todo meio avermelhado, pelo. E aqui não, aqui ele tem os olhos são o mesmo. Os olhos também mudam, né? Então essa versão aqui do Super Saiyajin 4 do GT é bem mais legal. Eu acho ela bem mais impactante, bem mais legal. O Super Saiyajin 4 de Goku em Dragon Ball GT é extremamente apelão. Por ser mais forte que a versão do Dragon Ball Daima, ela não se compara à do GT, né? A versão Daima, a do Daima, reformulando aqui, não se compara à do GT. Nessa série, o Super Saiyajin 4 Goku é tão poderoso que o roteiro frequentemente precisa criar maneiras de fazer ele perder essa forma nas batalhas finais, apenas para evitar que ele derrote todos os vilões, igual o One Punch Man. Como o Super Saiyajin 4, Goku domina Super Baby Vegeta 2, enfrenta Super Android 17, uma luta intensa, e derrota a maioria dos dragões malignos sozinho. O único inimigo que ele não consegue vencer é o Omega Shenron. Para isso, ele tem que se fundir com o Vegeta para virar o Gogeta, né? Gogeta Super Saiyajin 4, que é outro apelão. Pra caramba. Fazendo a dança. Não foi através de brincos, né? Foi através da dança. Além disso, ele ainda pode levar essa forma para uma variante mais poderosa chamada Super Saiyajin 4 poder completo, canalizando todo o poder latente força bruta. Ele faz isso em uma espécie de ritualzinho, né? Que ele pega o poder de todo mundo lá que tiver. O pessoal consegue dar poder para ele. Agora, essa forma aqui que eu acho bem bosta, bem porcaria, que é o Super Saiyajin Deus. Super Saiyajin Deus coloca Goku em outro nível de poder. Ele foi introduzido em Dragon Ball Super e também no Dragon Ball Z, né, no caso. Ele foi o final de Z, ele marca o final do Z para o Super, né, porque o filme que ele aparece tá Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses, mas ele aparece no Dragon Ball Super. Goku se mostra frustrado por não conseguir alcançar essa transformação sozinho, dependendo do ritual, com outros Saiyajins para enfrentar Beerus. Então ele não se transforma sozinho, ele ganha isso aí, ele ganha essa transformação do pessoal se reunindo. Aqui você vê que ele fica bem magrinho, né? Fica forte, mas parece uma criança, né? Fica bem magrinho. E o cabelo só fica vermelho. Só fica vermelho. Então, é uma preguiça de design do caramba. Isso aqui eu não gosto. Só pintou o cabelo do Goku de vermelho e deixou ele magrinho. Não, é bem feio. Não, isso aqui foi preguiçoso. Você tá louco. Só pintou o cabelo do bicho e deixou magro. Zoado. Então, no filme, o Goku chega a absorver o poder dessa forma, no seu estado base, e ele conseguiria utilizar um pouquinho, mesmo se transformando no Super Saiyajin comum. Mas isso foi alterado depois. Né? Ele só usa quando se transforma. No filme, ele conseguiu usar mesmo, voltando ao normal. Foi bem estranho essa parte. Ele absorveu o poder do Super Saiyajin Deus. Né? O Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, aí já começa a ficar estranho, né? Ele era. Essa forma aqui é o Super Saiyajin Deus, feita com ritual. E aí ele treinou com o Whis, e aí ele conseguiu se transformar no Super Saiyajin nesse estado aqui. Muita gente não entende, ó. Então ele estava nessa forma aqui de Deus, que já é chamado Super Saiyajin Deus. E ele conseguiu se transformar ainda em Super Saiyajin
a partir dessa forma, que é como se fosse a nova forma base dele. Tipo, ele começou a viver como um deus, por exemplo. Aí ele treinou e se transformou. Aí o cabelo dele ficou azul. Também Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, ou para os mais íntimos, Super Saiyajin Blue. Então, o Super Saiyajin Blue de Goku combina o Ki divino com o Ki do Super Saiyajin. Então, essa é a explicação. Ele usa o Ki de Super Saiyajin se transformando quando está no nível divino. Daí dá esse Blue. E uma forma quase, praticamente perfeita, né? Essa transformação apareceu pela primeira vez no filme Dragon Ball Z, o renascimento de F, né, no caso o Freeza, que ele lutou contra o Freeza. E ele treinou com o Whis no planeta Bills, como eu disse. E entre os eventos de A Batalha dos Deuses, foi a luta lá contra o Bills, e o renascimento de Freeza, o Goku ele desbloqueou o Super Saiyajin fora de cena. A gente não viu como ele fez. Quando ele finalmente conseguiu dominar o Ki divino. Ao combinar esse poder, o Ki divino, com a transformação do Super Saiyajin comum, o Blue praticamente substituiu o Super Saiyajin tradicional como evolução direta. Logo na estreia, o poder dessa forma é tão elevado que o Goku consegue derrotar Freeza brincando, assim. No mangá, no entanto, né, o maior defeito do Super Saiyajin Blue é o enorme consumo de Ki. Ele consome muito Ki, né, para você usar esse poder. Então, como mostrado no torneio pelo Vegeta, transformar uma única vez e depois voltar ao estado base pode reduzir o seu poder em cerca de 80%. Na saga do Goku Black, o Goku ele consegue dominar o Super Saiyajin Blue utilizando uma forma mais eficiente, sem sofrer as consequências tão severas no consumo do mangá, né? Como funciona? Essa aura que fica saindo do Blue, essa aura que fica saindo do Blue, na verdade, é energia que ele gasta, igual o Super Saiyajin 1 que o Goku aperfeiçoou. Então, ele usou a mesma técnica do Super Saiyajin, mais ou menos a mesma técnica que ele usou para dominar o Super Saiyajin 1, ele usou no Blue. E aí ele ficou com poder sem aura, e essa aura toda aqui, em vez de sair, ficou dentro do corpo dele. Então, por isso que ele conseguiu ficar mais forte, né? Só que ele não conseguia, né? A pressão no corpo dele era muito grande, então ele não conseguia conter esse poder o tempo todo, né? Mas isso só acontece no mangá. No mangá acontece isso, porque no anime eles não exploraram isso. Quem sabe eles iriam agora refazer toda a fase Super, né? Mas não vão fazer mais, vão fazer só a partir do BIOS. Quem sabe eles mostrem essa técnica do Goku de dominar o Super Saiyajin Blue. Aqui agora vamos para o Instinto Superior Sinal. É a primeira fase do Instinto Superior. Ele tem 3 fases, né? Se você acha que tem 2 porque você viu o anime, você está enganado. No mangá tem uma terceira fase que eu já vou mostrar para vocês logo mais. O Instinto Superior Sinal é uma das formas divinas mais poderosas já vista. Ele é desbloqueado durante o torneio do poder. O instinto superior marca um retorno às origens do personagem, deixando de lado o foco do Super Saiyajin e priorizando a técnica e o controle absoluto. Inspirado em princípios reais das artes marciais, o instinto superior lhe permite que o usuário reaja automaticamente a qualquer ameaça, combinando força extrema com o domínio perfeito do corpo. A primeira etapa dessa técnica é o instinto superior sinal, uma versão incompleta que serve como ponte para o verdadeiro domínio da habilidade. Então essa é a versão incompleta, né? A versão completa ele fica aqui, ó, com o cabelo todo branco. A versão incompleta ele fica com cabelos e olhos totalmente prateados e só o olho fica prateado, a sobrancelha não, e o cabelo fica levemente prateado. Dragon Ball sempre tem isso, né? O cabelinho tem algumas mudanças no personagem, de aura, e o cabelo também muda com a energia que sai do corpo, acaba pintando os cabelos. Na verdade, não é tinta, é energia, no caso. E a energia do instinto superior, ela é prateada, né? Prateada inicialmente, depois fica branca. No anime Dragon Ball Super, Goku desperta dessa forma após Jiren devolver sua Genkidama, ele cai na Genkidama e reabsorve o poder da Genkidama e se transforma ele pega essa forma sinal, né? No mangá, o despertar acontece de forma mais introspectiva. Ele só vê o Mestre Kami desviando lá. O Mestre Kami tem o instinto superior dele. Isso aqui é engraçado, né? Pela experiência do Mestre Kami, ele tem o instinto superior dele. E isso lá na frente vai ajudar o Goku também com o instinto superior, que eu vou mostrar o nome. Mais na frente é o terceiro instinto superior, tem 3. O Mestre Kami ajuda ele
também a desenvolver o instinto superior número 3. Então esse aqui é o 1, é o sinal. No anime Dragon Ball Super, ele desperta dessa forma com cai na Genkidama, né? E o Mestre Kami, ele faz despertar um outro poder, né? E aí no mangá ele vê o Mestre Kami desviando dos golpes do Jiren, e aí ele desperta no mangá vendo só o Mestre Kami lutar. No anime não, ele cai na Genkidama e se transforma. Mas foi legal, foi legal. Foi legal, mas é diferente. Então, se você quiser ter uma experiência perfeita de Dragon Ball completa, você tem que ler o mangá, não tem jeito. Porque o mangá muda, o anime e o mangá, eles mudam coisas assim, tipo, gritantes às vezes. Até quem ganha de cada pessoa no torneio muda, né? Vamos lá. Então, instinto superior completo. Instinto superior completo é de longe a forma mais poderosa do Goku e ainda tem potencial para evoluir mais quando o Dragon Ball Super retornar. Ao final da saga de Moro, Goku finalmente domina essa técnica. Essa é a versão definitiva do instinto superior, marcada pelo cabelo branco e uma presença quase angelical. No Moro, na fase do Moro, ele consegue dominar essa técnica do instinto superior, né? Ele luta com o Gohan, só que o Gohan ainda supera ele. O Gohan supera ele e consegue bater dessa forma. Mas a gente. Talvez o que supere o Gohan seja a outra forma que eu vou mostrar, que é a terceira. Essa aqui é o instinto superior completo, né? É a forma número 2 do instinto superior. Só que ainda ele tem alguns power-ups, né? Ele consegue fazer uma aura, né? Espécie de Susanoo dele. Essa cena é quando ele tá lutando no mangá contra. Não foi animada ainda, né? Ele tá lutando contra um Moro. O Moro ele tem o poder de absorver a energia dos planetas e aqui ele se fundiu à própria Terra. Então, para lutar com o Moro, que ele ficou gigante, o Goku faz uma aura. Faz uma aura dele, né? Que só é possível com o poder do instinto superior completo, né? E ele faz uma aura de energia e ele fica lá dentro, igualzinho o Susanoo. Igualzinho o Naruto modo Kurama, que ele fica dentro da Kurama, né? Isso aqui eu acho que até imitou do Naruto, né? Então o criador acaba imitando o criador imitou da criatura, né? Interessante, mas é bem legal essa fase. O Moro tem seus altos e baixos, né? Mas é interessante de ver. Então, se você não viu a fase do Moro, veja que é importante que você veja para não ficar moscando. E finalmente, como prometido aí que eu ia falar, instinto superior verdadeiro. Esse instinto superior verdadeiro só tem no mangá, tá? Não tem no anime ainda. O que acontece? O Goku, ele é bem parecido com o instinto superior sinal, na verdade. O instinto superior, ele fica com essa forma, cabelos brancos, porque ele tá usando o poder igual ao do Whis, né? O Whis, ele usa o cabelo branco porque ele já dominou, todos os anjos têm cabelo branco porque eles dominam esse instinto superior o tempo todo, né? Eles estão usando o instinto superior o tempo todo, e o Goku também conseguiu usar essa técnica. Já no instinto superior verdadeiro, ele vê um áudio do pai, ele ouve, né, um áudio do pai dele, do Bardock, e também tem acesso que desencadeia ele acessar as memórias dele de quando ele era quase um bebê, né, recém-nascido, antes de vir para a Terra. Porque eles mudaram, né, a história do Goku, né? Ele era um bebê que veio para a Terra, mas não, ele veio tipo já Saiyajin pequenininho. E aí quando ele lembra de quem ele era quando bebê como Saiyajin, ele acaba assumindo uma postura diferente em relação ao instinto superior. Ele usa o instinto superior, o Luiz até falou assim, ó, essa técnica instinto superior é uma técnica angelical. Você ainda tem que desenvolver o seu instinto superior. Ele é mesmo? Posso fazer isso? Pode. Então ele assume ó, tá vendo que ele tá com cara de. Ele não tá com aquela cara de bunda que ele fica com o instinto superior, né? Ele fica com uma cara meio de bunda, né? Ele fica com a cara de nada, né? E os anjos têm essa cara de nada sem emoção. Aqui ele já tá bravo. Quer dizer que ele usou o instinto superior, a técnica de desviar e atacar automática pelona, com a natureza violenta e animalesca do Saiyajin. Então ele só fica só com o olhinho só prateado, aqui tá preto e branco, dá pra ver, e fica uma aura prateada no cabelo, mas ele usa as emoções dele. E as emoções dele são de. Ele até fala aqui, ó. Para o Ultra Instinto funcionar, eu preciso estar calmo e tranquilo, mas dessa forma eu posso colocar minhas emoções no jogo, né? Então, ele usa contra o Gas, que é o cara mais forte do universo até então, antes de aparecer o Freeza,
o Freeza, o Black Freeza, Freeza negro, né? E também o Gohan. O Gohan é bicho. Engraçado que o Gohan bicho é branco e o Freeza é negro, né? Vai saber, que é o que eu tava pensando. Eu ouvi falar que o Freeza negro ele é baseado em cartões de crédito, né? Ele é o cartão Black agora. Antes ele é o Gold, agora é o Black. O Black a gente sabe que o cartão é o mais. O cartão mais pesado é o Black, né? Você pega ele na mão assim, essa mão até cai. Então, é de ferro o cartão. E o Gold já dá pra brincar, né? Cartão Black você passa um carro ali à vista que nem dói pro cartão. Então isso aqui só tem no mangá, isso acabou de acontecer, a luta contra o Gas, que é o arco depois do Moro, o último arco aí. E ele é engraçado que quando ele luta com o Gohan, ele não usa essa forma, ele só usa a forma angelical dele, instinto superior. Ele não usa o instinto superior verdadeiro, né? Ele não usa o instinto superior verdadeiro que é esse aqui. Então a gente tem muito. Talvez esse instinto superior verdadeiro vencesse o Gohan, a gente não sabe. Então, agora depende do Toyotaro. Toyotário. É o Toyotário. Depende do Toyotário aí. O que ele vai. Toyotaro, o nome dele. O que ele vai fazer porque o chefe dele morreu, né? O mestre dele, vamos ver como ele vê isso. Bom, chegamos ao fim, né? Desse vídeo aí de tanta transformação do Goku. Espero que isso se torne um manual completo para você entender tantas transformações que esse cara tem, meu. Eu nunca vi personagem se transformar tanto, mas só que Dragon Ball ficou refém das transformações. Tem que ter transformações. Eu mesmo já fico chateado quando já o Goku se transforma igual aquela Super Saiyajin Deus, que fica bem porcaria mesmo, não muda nada, né? Então, interessante, né? É engraçado que agora os personagens estão cada um com sua transformação diferente, né? O Vegeta tá com a Ultra Ego, o Broly tem a transformação lendária dele, o cabelo dele é meio esverdeado. O Gohan decidiu se transformar com a transformação só dele, né? Que é um misto de Saiyajin com humano. E o Goku segue essa linha maluca aí, vira anjo, o Goku vira tudo. Praticamente o Ichigo, né? O Ichigo era todas as raças em um cara só, né? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar. E quem viu o vídeo até agora, pelo amor de Deus, né? Dá um like aí e manda para seus amigos. Se você é um amigo que não sabe nada de Dragon Ball, manda para ele. Quem sabe ele aprende alguma coisa de Dragon Ball e para de passar vergonha com os nerds aí, os otakus. É isso. Então, não se esqueça de se inscrever no canal também. Né? Muita gente assiste o vídeo e não se inscreve. Então, quero que vocês me falem o que acharam desse vídeo aqui. Longo, né? É longo, mas você não precisa assistir de uma vez, não. Vai assistindo aos pouquinhos aí no trem, no ônibus, em casa. E curte aí o canal e me fala o que você tá achando, o que você achou desse vídeo, que é um vídeo que eu queria fazer faz tempo, quero fazer vídeos mais longos como esse, me aprofundando em algum tema dos personagens, né? Tanto de videogame como de anime, até livros, e quem sabe mais coisas do mundo nerd, que é bem vasto. Nos vemos por aí, até a próxima e valeu!